Olá, crimezeiros! Tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e sejam bem-vindos ao Criminologando, onde toda quarta-feira eu trago um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e na descrição. Lá eu posto um pouco sobre a minha vida e também true crime. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Era 2002. A internet ainda era uma novidade. O mundo ainda descobria o que era uma sala de bate-papo. E os pais ainda não sabiam exatamente o que esperar daquele computador na sala de casa. Para Casey Woody, de 13 anos, o chat do Yahoo Messenger era simples. Uma forma de conversar com os amigos, conhecer pessoas novas e sentir menos a dor de crescer sem a mãe. Ela não sabia que do outro lado da tela havia um homem de 47 anos estudando cada coisa que ela digitava, planejando cada passo e esperando só o momento certo para agir. Na noite de 3 de dezembro de 2002, Casey Woody foi arrancada de dentro da sua própria casa enquanto conversava online. Esse é possivelmente o primeiro caso documentado dos Estados Unidos onde um predador sexual usou a internet para identificar, manipular, sequestrar e matar uma menor de idade. Quem era Casey Woody? Casey Renee Woody nasceu em 17 de outubro de 1989 em Little Rock, Arkansas. Aos 13 anos morava em Roland com seu pai Rick e seu irmão Tim. Ela era o tipo de menina que iluminava os ambientes, super sociável, muito criativa, cheia de energia. Participava da banda e do coral da escola, tinha talento para poesia, adorava dançar e cantar. Mas a vida de Casey não foi fácil. Em 19 de junho de 1997, quando Casey tinha apenas 7 anos, ela e a família voltavam de um jogo de beisebol do irmão Tim, quando o carro da família acabou colidindo com um cavalo que havia invadido a pista. O animal atravessou o para-brisas e atingiu a mãe da Casey, a Christy. Christy Woody não sobreviveu. A Casey estava no carro e presenciou tudo. E isso a traumatizou muito. Rick Woody era um policial na cidade de Greenbrier e acabou criando os seus filhos sozinho. Ele era um pai presente, atento, mas ele trabalhava muito e muitas vezes ele acabava trabalhando à noite. E Casey ficava sozinha em casa até o seu irmão Tim voltar da faculdade. Rick permitiu que a Casey conversasse pelo chat porque eles moravam em uma área rural e fazer ligações naquela época acabava saindo muito caro. Então era mais barato se comunicar ali pelo chat. E a Casey, ela era curiosa como qualquer adolescente de 13 anos. Ela estava fascinada na possibilidade de conhecer pessoas novas, de interagir com pessoas de outros lugares. Em algum momento de 2001, Casey e as suas colegas, suas amigas de escola, a Samantha e a Jéssica, acabaram entrando em uma sala de bate-papo cristão para adolescentes. Ali, Casey começou a conversar com um usuário chamado Jasmine_DF. Ele se apresentou como Dave Fager, de 17 anos, de San Diego, Califórnia. A foto no perfil mostrava um menino muito bonito, cabelo comprido, ondulado, aquele jeito de surfista californiano. Parecia um modelo de capa de revista. Dave disse que adorava praia, surf e era cristão.
Era simpático, ele ouvia bem a Casey, parecia compreender ela e também ele sabia fazer as perguntas certas. E Casey foi se abrindo com o David. Ela contou para ele sobre a morte da mãe dela e isso era algo raro. A Casey ela não compartilhava isso com qualquer pessoa. E Dave falou que sabia exatamente como ela se sentia, porque ele tinha uma tia que morava no Arkansas, que tinha sofrido um acidente, estava bem mal no hospital, não sabia se essa tia iria sobreviver. E isso era tudo mentira. Foi apenas uma jogada calculada e cruel de Dave para conquistar a Casey. Com o tempo, eles passaram de conversar pelo chat e passaram a conversar também por telefone. Eles passavam horas conversando por telefone. As amigas da Casey, a Samantha e a Jessica, chegaram a adicionar o Dave nos seus contatos, chegaram a conversar também com ele pelo chat e disseram que ele parecia um menino legal, um menino bacana, super simpático, inofensivo. Em uma das vezes que Dave ligou para Casey, quem atendeu foi o pai dela, o Rick. E quando o Rick ouviu a voz do David, logo ele percebeu que aquela voz não era uma voz de um adolescente de 13 ou 14 anos. E ele perguntou para Dave quantos anos Dave tinha. E ele respondeu que tinha 17 e que em breve faria 18 anos. Então Rick disse a Dave para ele não ligar mais e falou para Casey não conversar mais com o Dave porque ele era velho demais. Casey, na frente do pai, concordou, mas continuou conversando escondido com o David. Mas quem era David de verdade? David Leslie Fuller, de 47 anos, de La Mesa, Califórnia. Ele não era um adolescente, ele não surfava, ele não tinha nenhuma tia no Arkansas. Era um homem adulto com um histórico conhecido de comportamento predatório com menores. Ele era divorciado, pai de 2 crianças, um menino de 11 anos e uma menina de 7 anos. Em agosto de 2002, ele havia sido denunciado pela ex-mulher por ter abusado da filha deles, mas a polícia encerrou o caso como sendo alegação falsa, por falta de provas. Depois disso, a ex-mulher e os filhos foram embora e cortaram qualquer contato com Fuller. Fuller também já tinha sido preso e multado por atentado ao pudor após expor suas partes íntimas para 2 meninas. Ele havia sido demitido do emprego como vendedor de carros usados depois de ser flagrado assistindo pornografia infantil no computador da empresa. Então, esse homem, com esse histórico, tinha passado meses construindo uma relação de confiança com uma menina de 13 anos, com um único objetivo, de um dia aparecer para ela pessoalmente. Ele conquistou tanto a confiança da Casey que em algum momento ela passou para ele o endereço dela. Então ele sabia aonde ela morava, ele sabia que o pai dela trabalhava à noite, que ela ficava sozinha até o irmão Tim voltar da faculdade. E ele havia planejado cada detalhe. Em 3 de dezembro, em um dia comum em Roland, Casey foi para a escola e durante o intervalo entre uma matéria e outra, a Casey precisou ir até o armário buscar um livro da próxima matéria, então a sua amiga Jéssica a acompanhou. Quando Casey abriu o armário, a Jéssica viu uma foto de um menino no armário, e era a foto do Scott, um amigo que conversava com elas pelo chat. A Jéssica questionou o que era aquilo, então a Casey disse que era uma foto do Scott. E a Jéssica perguntou como que aquela foto tinha chego ali, né?
e a Casey respondeu que tinha passado o endereço para ele e ele enviou essa foto através do correio. A Jéssica tentou alertar a Casey sobre o perigo de passar um endereço para uma pessoa que mora longe, que ela não conhecia pessoalmente. As duas acabaram se desentendendo, houve uma briguinha ali entre elas e elas acabaram sendo levadas para a coordenação da escola. Lá, elas contaram para a coordenadora o motivo da briga, acabaram se entendendo, uma pediu desculpa para outra e ficou tudo bem. Mas a coordenadora da escola pediu para conversar somente com a Casey. E você já deve imaginar o que ela queria conversar com a Casey, né? Ela queria alertar, né, a Casey. Então ela falou: olha, Casey, cuidado, é muito perigoso você passar o seu endereço para uma pessoa, por mais que pareça ser um menino bacana, um menino legal, é muito perigoso passar o endereço assim da sua casa para uma pessoa que você não conhece pessoalmente. E ela alertou e falou algumas outras coisas a respeito disso. A Casey parece ter entendido a gravidade daquilo, né, de passar o endereço para uma pessoa desconhecida. E eu acredito que essa conversa tenha mexido de alguma forma com a Casey, tenha impactado a Casey de alguma forma, porque quando a Casey retornou para a sala de aula, ali até o fim da aula, né, daquele dia, ela conversou com várias amigas, perguntou para uma ou para outra, convidou uma ou outra amiga para irem dormir na casa dela. Ela falou mais ou menos com umas 6 ou 7 meninas da sala dela, das quais ela interagiu naquele dia. Ela convidou essas meninas para irem dormir na casa dela. Ela parecia estar preocupada, sabe? Parecia estar preocupada, com medo. Mas acontece que era um dia de semana e nenhuma das meninas pôde ir dormir na casa da Casey com ela. Não se sabe se a Casey estava com medo de alguma coisa, se realmente foi só a conversa com a coordenadora que deixou ela um pouco assustada, com medo. Mas ela teve essa tentativa e convidou várias amigas para irem dormir com ela, mas não deu certo. Então, ela saiu da escola, foi para casa e fez a rotina que ela fazia todo dia. Chegou em casa, fez as atividades, né? Organizou a casa, fez a lição de casa, tomou um banho e foi para frente do computador para conversar com o Scott. Lembrando que o pai da Casey nesse dia estava trabalhando à noite, ela iria ficar sozinha até o irmão Tim voltar da faculdade, né? Então ela foi para frente do computador conversar com o Scott. Depois de alguns minutos de conversa, a Casey simplesmente para de responder. Ela não responde mais o Scott. Ele até tentou chamar ela: oi, Casey, o que aconteceu? Estou aqui esperando. A conversa ficou ali parada, né, no computador, mas a Casey não respondeu mais. Logo que o irmão Tim, o irmão da Casey, chegou em casa, logo ele já observou que tinha alguma coisa errada, porque a porta estava entreaberta, o óculos da Casey estava no chão e quebrado e havia sinais de luta ali na sala. E a Casey não estava em lugar nenhum na casa. A Casey havia sumido. Então, imediatamente, Tim entra em contato com o pai e Rick aciona a polícia. Os investigadores começam imediatamente uma investigação e iniciaram pelo computador, pelos contatos da Casey. Havia 2 nomes que as amigas da Casey falaram para os investigadores, que era o Scott, que morava na Geórgia e conversava muito com a Casey, e David, que morava na Califórnia. E havia dito que estava vindo para o Arkansas para ver a tia dele que estava doente. Os investigadores contataram Scott e ele tinha um álibi. Ele ficou comprovado que ele estava sim na Geórgia naquela noite. Quando eles tentam contatar Dave, eles descobrem que não existe nenhum Dave Fager em San Diego.
Lembram que Dave conversava muito com a Casey por telefone? Então, através dos registros telefônicos, eles descobriram que Dave, na verdade, se chamava David Leslie Fuller. E com o nome completo, eles conseguiram o registro do cartão de crédito de Fuller. E esses registros do cartão de crédito revelaram algo muito assustador que fez os investigadores ficarem desesperados. Nos últimos meses, Fuller havia alugado um quarto de motel próximo a Holland. Ele havia alugado uma van e pago por um depósito de bagagens em Conway, a poucos quilômetros da casa de Casey. Era 4 de dezembro de 2002 e a polícia havia passado a noite inteira investigando. E agora eles tinham um endereço. Rapidamente, um time da SWAT se dirigiu ao local. Quando eles chegaram lá, pediram para que Dave se rendesse. Então, ouviram um tiro. Quando eles abriram um compartimento, eles viram uma van branca, ainda com o motor ligado. Dentro da van haviam 2 corpos. David Fuller havia dado um tiro na própria cabeça e Casey estava ali também. Ela havia sido amarrada, agredida, abusada e assassinada com um tiro na cabeça. Ela havia sido rainha da 7ª série na festa da escola menos de 2 meses antes. Havia sorrido para uma foto com a coroa. Ela estava feliz e radiante, cheia de planos para o futuro. E agora ela tinha partido para sempre. Em 2002, o sistema ainda não havia sido testado dessa forma. A internet ela era nova tanto para os investigadores quanto para os pais. Não haviam protocolos estabelecidos. Não havia especialistas em crimes digitais facilmente disponíveis. O xerife do condado de Faulkner, Martin Montgomery, disse: "Nossas crianças não estão seguras em casa, não estão seguras no quarto. Nossas crianças não estão seguras." Fuller havia estudado Casey por meses. Sabia que ela não tinha mãe, sabia que o pai trabalhava à noite, sabia que ela estava emocionalmente vulnerável e ansiosa por conexão. Sabia onde ela morava. Ele construiu um personagem falso do zero, com foto, com nome, com história, com traumas em comum, especificamente para ganhar a confiança de Casey. Rick e Woody, junto com as amigas da Casey, Samantha e Jessica, criaram uma fundação chamada Casey Woody, uma organização sem fins lucrativos para educar pais e crianças sobre os perigos da internet. Eu pesquisei sobre essa fundação e eu vi que o site da fundação foi desativado em 2024, então eu não sei se a fundação ainda está em atividade nesse momento. O caso de Casey foi um divisor de águas nos Estados Unidos. O caso foi documentado em 2 programas do Investigation Discovery. O episódio Age, Sex, Location, da série Web for Lies, e o episódio Catfish Killer, da série Man with a Van. Em 2003, a jornalista Kate Fry publicou uma série de 4 partes no jornal Arkansas Democratic, chamada Caught in the Web, traduzindo Presa na Rede, contando detalhes da vida e morte de Casey Woody. No 10º aniversário da morte de Casey, amigos e familiares se reuniram na Greenbrier High School para uma cerimônia em sua homenagem. O caso de Casey Woody aconteceu em 2002, faz mais de 20 anos, mas o método que foi usado para matá-la, a construção de um personagem falso online, o ganho de confiança através da vulnerabilidade emocional, a coleta silenciosa de informações pessoais, a aproximação gradual, esse método não desapareceu, ele evoluiu. Hoje os predadores têm redes sociais, eles têm Instagram, eles têm TikTok, eles têm WhatsApp e Discord.
Tem acesso a fotos, localização, tudo que a gente posta sem pensar duas vezes. E o que mudou? Hoje nós temos mais ferramentas, mais informação e mais casos documentados. Mas esses predadores também têm mais acesso. Os predadores mais perigosos são exatamente os que parecem seguros. Casey Woody tinha 13 anos, amava poesia, dançar e cantar. Ela merecia viver. E ela tinha tudo para ser brilhante. Quero saber o que você achou desse caso. Escreve aqui nos comentários qual caso você quer ver por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.